Ok, vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e na aula anterior, nas aulas anteriores, nós falamos aqui do método das imagens e nós resolvemos esse exemplo, né? De um problema de valor de contorno que a gente resolveu pelo método das imagens. Agora a gente vai resolver um segundo exemplo. A gente não vai fazer ele completo, mesmo no material ele não está completo, então a gente também não vai fazer completo. Eu vou fazer só mostrar algumas coisas, né? Então, nesse segundo exemplo, você tem um plano aqui, tem outro plano aqui. Aqui eu posso... Então, tenho esses dois planos, né? Então, aqui é X, melhor, aqui é o X, aqui é o Y e aqui é o Z. E no Z0, a gente vai colocar a carga bem aqui, ó. Então, aqui, outro exemplo aqui, né? De método das imagens. E aqui está uma certa distância D1, D2, ou seja, a posição que vai embora para cá, tá? Esse plano é infinito para todas as direções. E eles se intersectam aqui no eixo Z. Então, o ponto onde a carga se encontra, a carga está aqui, ó. Esse ponto, ele é o ponto D1, D2, 0, né? O Z dele é 0. E aí o que vai acontecer? Bom, ele vai ter uma parte aqui para baixo, né? Vai ter uma parte aqui para cá. Ok? E aí, ele tem aqui para baixo, a imagem também vai estar para cá. E vai ter imagem para baixo também, né? Essa carga aqui vai ser menos Q, essa aqui vai ser menos Q, essa carga aqui vai ser Q. Então essas são as cargas que vão ser a imagem, né? Vai ser, nesse caso são 3 cargas. Assim está muito ruim de enxergar, né? Então é melhor a gente escrever assim. Então aqui eu tenho X, Y, eu tenho um ponto aqui, onde aqui é D1, D2, e as imagens, né, e os pontos que constituem a imagem, eles estarão nessas posições aqui, ó. Aqui para baixo é D2, tenho menos Q, né, a carga está aqui Q, as demais são cargas de imagem, né? Eu tenho outra carga aqui, que é menos Q também, que está numa distância D1, aqui numa distância D2. Essa distância total aqui é 2D2, obviamente. E essa distância total, obviamente, é 2D1. E aqui eu tenho uma carga Q. Então, essa aí vai ser a imagem, tá? Então essas cargas aqui todas são cargas fictícias. Então, no caso geral, a gente vai ter o seguinte, ó. Então, se eu pegar um ponto qualquer aqui em cima desse plano, por exemplo. Que plano é esse aqui? Esse aqui é o plano x igual a 0. Então, se eu pego um ponto qualquer no plano x igual a 0, né? Eu vou ter aqui
Na verdade, eu vou pegar um ponto num... Eu vou pegar um ponto num... A região que interessa pra gente é essa região aqui, né? É a região do primeiro octante, né? E aí, essa região do primeiro octante, então... Deixa eu desenhar aqui. Então, a gente ficou com uma coisa assim, né? E ficou com uma coisa assim, ó. E aí a gente tem o seguinte, digamos que eu tenha aqui o eixo Z, né? Digamos que eu tenho aqui, ó, digamos que a origem seja aqui, aqui seja o eixo X, aqui seja o eixo Y, aqui seja o eixo Z. A gente viu que a carga, ela está nesse plano aqui, né? Ou seja, ela está na posição D1, D2, 0. Mas se eu pegar um ponto qualquer daqui do espaço, ele vai estar em que posição? Ele vai estar numa posição, aqui o ponto de observação, XYZ. Né? Então, de tal maneira que quem vai ser R menos R', módulo, vai ser X, YZ, menos a fonte que está bem aqui, né? Está em D1, D2, 0. Isso módulo. Então isso aí vai ser igual a raiz de X menos D1. Ou melhor, tá ao contrário, né? Tá, esse aqui é a fonte, tá certo. Desculpa, tá certo. Então é X menos D1 mais Y menos D2, aqui ao quadrado, e o último Z menos 0, né? Ao quadrado. Né? Na verdade, tanto faz fazer R menos R' ou R' menos R, porque é módulo, então não vai fazer diferença. É a distância entre esses dois pontos, né? Ok, e aí a gente pode calcular o potencial, né? A gente sabe que o potencial em XYZ, ele é a carga sobre isso aqui, né? R menos R'. Só que nesse caso eu tenho que eu vou ter esse caso aqui, né? Só que tem outras fontes, né? Essa não é a minha única fonte. Então, a gente precisa saber quem é a posição dos outros pontos, né? Então, esse ponto aqui, a posição dele é qual? É menos D1, D2, 0. Esse daqui é menos D1, menos D2, 0. E esse aqui é D1 menos D2, 0. Então, eu vou ter positivo onde? Nesse aqui, né? Então, o outro que vai ser positivo, só vai trocar aqui o sinal. Vou colocar aqui para outra página.
O outro que vai ser positivo só vai trocar o sinal de todos aqui, né? Porque vai ficar mais e mais aqui. Então, é exatamente igual aqui. Só que aí fica mais e mais aqui, né? Porque é menos, vai ficar menos D1 menos D2. A mesma coisa. Bom, os outros, o que vai acontecer com os outros? Os negativos, ó, um só troca o D1, o outro só troca o sinal do D2. Então, os negativos, posso colar aqui também. Colar de novo. Então, os dois que vão dar negativos, eles vão, o que vai mudar é que vai ficar mais aqui, e o outro vai ficar mais aqui, certo? Então esse aí é o potencial. Então como é que você pode provar que isso aí realmente é o potencial e que vale aqueles planos lá, né? Aqui, esqueci de falar, mas é meio óbvio, né? Aqui é uma condição de Dirichlet, ou seja, esse plano aqui é aterrado, né? Como eles estão em contato, né? O potencial em ambos tem que ser igual a zero, né? Tudo aqui é como todo esse condutor está em contato, ele é uma equipotencial, né? O condutor é uma equipotencial. Então, tudo ele tem o potencial zero. Então, vamos provar que isso é verdade, né? Primeira coisa, né? Se eu estou no plano x0, é o plano x igual a zero, é esse plano aqui, né? Qualquer ponto desse plano é caracterizado apenas no que muda para esse aqui? É só que o x vai ser zero. O y vai poder ter qualquer valor ainda e o z vai ter qualquer valor. Só que o x vai ser zero. Então, o que vai mudar quando eu fizer que vai mudar é que o x vai ser zero. E aí, fazendo x igual a zero, aqui vai ficar d1 ao quadrado. Esse daqui também vai ficar, x é zero, então vai ficar d1 ao quadrado. Então, eles não eram idênticos, mas agora vão ficar idênticos, só que com sinais trocados. Então vai cancelar. Aqui é a mesma coisa, x vai ser igual a zero. E aqui o x vai ser igual a zero. Uma consequência disso é que esses dois antes que eram diferentes agora são iguais, mas com sinais contrários, são simétricos. E aí o resultado é zero. E aí você vê que podemos fazer para y igual a zero é análogo, tá? É bem simples, ó. É só você ver, né? No lugar, se eu tivesse trocado de vez do x o y, vai acontecer a mesma coisa, né? Dois iam ficar iguais e ia poder cortar. Então é análogo
a esse caso. Isto é, quando se calcular o potencial em x, y0, z, ele vai ser igual a zero, que é esse plano aqui, né? Então esse aqui é o plano x igual a zero, esse aqui é o plano y igual a zero, ok? E aí a gente tem esse potencial aqui, e a partir desse potencial eu posso calcular o campo elétrico, né? Só que só interessa para a gente o primeiro quadrante, né? Lembrando que essas cargas que estão para cá não existem, né? Então só o que interessa é o primeiro quadrante, que é onde está aqui a carga, ó. E aí quando eu pego só o primeiro quadrante, né, eu posso calcular o campo elétrico, né? Lembra que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Eu já tenho o potencial, né? E aí a gente, por exemplo, né, o campo elétrico em x igual a zero, y maior que zero, z, ele é igual a 2q d1 x chapéu vezes, ou seja, isso aqui no plano x igual a zero, né? Ou seja, nesse plano aqui, ó. Então, estou calculando o campo elétrico nesse plano. Então, o campo elétrico nesse plano, fazendo as continhas, né? Vai dar isso aí, 1 sobre d1 ao quadrado mais y mais d2 ao quadrado mais z2 ao quadrado. Isso aqui é elevado a 3 sobre 2. Menos, e aí o outro termo é a mesma coisa. Ok, e aí, idem, né? Você pode fazer isso aí e encontrar o x maior que zero, y igual a zero, z, ou seja, no plano y igual a zero, mas só na parte positiva, só no primeiro octante, né? Então calculo o campo elétrico aqui também. Ok. Então vou copiar aqui. Não quero excluir, eu quero copiar, quero cortar, na verdade. Vou trazer aqui para baixo. Ok, e você pode também calcular daqui eu consigo então calculamos, que eu não vou colocar aqui o valor, mas você consegue calcular isso daqui também, né? São os mesmos passos que a gente fez anteriormente. E a densidade superficial de carga nos dois planos, né? No plano x igual a zero e no plano y igual a zero. E com isso aqui eu consigo calcular qual é a carga induzida. Depois de fazer todos os cálculos, a gente mostra que dá menos Q, que é exatamente a mesma carga que induz, né? Então a carga induzida no plano, a gente pode provar que ela é a mesma, ela é simétrico, né?
da carga que induz essa carga. A carga indutora, ela tem o mesmo valor absoluto da carga induzida. Ok? E aí você pode fazer todas aquelas análises, né? E para encerrar também, eu não vou mostrar muito, mas outro exemplo que você pode ter é o de uma esfera, né? Essa esfera você pode ter aqui aqui o eixo XY, né? Aqui é o eixo Z. E aí, em cima desse eixo Z aqui, eu coloco uma carga, né? E a carga da imagem, ela vai estar bem aqui, ó. Então, esse aqui é o centro, né? Da circunferência. A carga, a imagem, ela vai estar aqui numa, né? E aqui, na verdade, é a origem dos eixos, né? Que os eixos, os dois, então ficaria aqui x, y, z, né? E aí, se esse cara que está numa posição 0, 0, 0, d, ou seja, a distância com relação à origem, daqui para cá, né? Que é uma distância d. E esse ponto aqui, que é a imagem, vai ser uma carga Q', uma distância D'. Bom, aí você tem que calcular o potencial, é todo aquele mesmo passo. Você escreve a expressão do potencial. Depois você faz o que? Nesse caso, eu tenho que escrever ele em termos de R, o raio desse cara aqui é Rzão, de R, θ e φ. Você escreve isso aqui, depois você pega isso aqui quando Rzinho é igual a Rzão, que é justamente aqui em cima da esfera, que é a nossa condição de contorno. E aí você faz isso igual a zero e resolve essa equação. Resolvendo essa equação, você vai encontrar que o D' encontra o valor D', encontra o valor do Q', né? E fazendo essa conta, né, o material mostra que o D' vai ser R² sobre D, que é essa distância aqui, onde está a carga, né? Essa distância aqui é, então, R² sobre D. E a carga Q', ela vai ser menos Q vezes Rzão sobre D. Ou seja, ela é uma fração, o módulo dela vai ser uma fração da carga, do valor absoluto da carga total. O valor absoluto da carga é uma fração do valor absoluto da carga total e o sinal contrário. E aí você pode depois demonstrar as mesmas coisas, né? Que a carga induzida no condutor será igual à carga você vai chegar, né, nessa carga induzida, né? Que é, no caso, a mesma carga da imagem, né? Essa aqui já vai dar diferente, né? Que agora a carga induzida será a carga da imagem. Mas sim, a imagem, ela substitui tudo, né? Você pode fazer todos os cálculos simplesmente ignorando a condição de contorno da esfera metálica, né, que está aterrada, e substitui tudo isso usando isso daqui, essas cargas, e você chega em todos os resultados, né, como se eu estivesse resolvendo esse problema dessa carga com essa condição de contorno, que seria mais complicado, né? Então eu consigo simplificar bastante, porque simplesmente eu reduzo a um problema de interação entre duas cargas. E é isso. Então esse aí é o famoso método das imagens, né? A gente fez o primeiro detalhadamente, esses dois a gente apenas explicou, né, como é que são feitos os cálculos, né? Mas você percebe que é sempre da mesma forma. E a gente encerra por aqui, e na próxima aula a gente vai falar sobre as condições de contorno, né?